Olá, pessoal. Sou Annalice, professora de matemática, e hoje vamos ver as atividades da semana 37, Ponte do Saber, sexto ano do ensino fundamental. O que são gráficos? Gráficos são representações visuais que visam exibir dados. Geralmente, são utilizados para demonstrar tendências, padrões e comparar informações qualitativas ou quantitativas em um determinado espaço de tempo. Título: o gráfico necessita de um título que informe sobre o que ele está tratando. Fonte: para um gráfico ser confiável, ele precisa apresentar de onde os dados foram retirados, ou seja, citar referências. Números. Os números são essenciais, pois através deles são representados os dados, o período de tempo e outras informações importantes de um gráfico. Legendas. A legenda é fundamental para auxiliar na leitura do gráfico, explicando o que significa cada elemento que o compõe. Se você observar aqui esse gráfico, né, ele tem que ter o título, né? Ele colocou aqui, ó, o título, a numeração e a legenda, né? Aqui a legenda, observa que aqui a legenda ele colocou as cores azul, rosa e verde. E a fonte, né, que você quer saber de onde tirou esse gráfico, você procurar aqui na fonte, você vai ver todos os dados referentes ao gráfico que você retirou ele, tá bom? E também para saber se é verídico ou não, também, né? Também tem isso. Se você observar esse gráfico aqui, eu tenho o movimento 1, movimento 2, movimento 3 e movimento 4. No movimento 1, o que mais se destacou aqui, qual foi a cor? Foi a cor azul. Observa que ela está acima do 4 aqui. No movimento 2, qual foi a cor que mais se destacou? Foi a cor rosa. Observa que ela está acima do 4, ó, um pouco a mais, né, do que a cor azul aqui no primeiro momento, certo? No momento 3, a cor que se destacou também continua sendo, ó, a cor azul, tá vendo? No momento 4, a cor que se destacou, ó, foi a cor verde. Observa que ela tá, ó, maior aqui, ó, de todos, tá vendo? Ela tá aqui, ó, a numeração 5, certo? Por isso que é importante você conhecer, quando você observar um gráfico, para você analisar o título vai dizer do que está se referindo o gráfico, né? A fonte de onde foi tirado aqueles dados, certo? E a numeração aqui, nesse caso aqui, desse gráfico aqui de coluna aqui, né? Se você observa que tem essas colunas aqui, quando você observa, você vai saber qual foi a cor que mais se destacou em cada momento, certo? Os gráficos possuem as mais diversas maneiras de expor e organizar os dados. Vamos ver algumas delas a seguir. Gráfico de colunas. Esses gráficos também são conhecidos como os gráficos de barras. Normalmente são utilizados para comparar valores pontuais de um período determinado. Eles existem em dois tipos. Nós temos aqui, né, horizontal e esse aqui vertical. Observa que horizontal as barras estão deitadas, tá vendo? Ó? E vertical as barras estão em pé, tá vendo? Então aqui eu tenho aqui esse gráfico, qual o título dele? Horas de estudo por dia dos irmãos Silva, né? Então, aqui o título do gráfico é o quê? Horas de estudo por dia dos irmãos Silva. Observa que ele colocou duas cores, né? A cor rosa e a cor verde, né? Maria Silva e João Silva. No primeiro dia aqui, você observa, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Observa, se você observar, se observar aqui o número 1, quem foi, olha só, o dia de estudo, quem mais estudou? Foi Maria Silva ou João Silva? Observa que foi Maria Silva, olha, que ele veio até aqui, ó. Maria Silva foi até o 3 e o João, no caso, foi até, ó, passou um pouquinho do 2, tá vendo? No segundo dia, quem mais estudou? Foi Maria, na cor rosa, ou João, que é a cor verde? Observa que o João veio até o 5 e a Maria, ó, foi até o 2. No terceiro dia, quem mais estudou? Foi a Maria Silva ou foi o João Silva? Observa que foi a Maria, né? Maria Silva. Observa que ela passou do João. No quarto dia, também foi Maria, né? Passou do João. Quinto dia, também Maria Silva estudou mais do que João. E no sexto dia, ó, quem mais estudou foi o João,
certo? Observa que o João veio aqui, ó, até o terceiro, e a Maria até o 2. Tá vendo a numeração? Se você observar aqui nesse gráfico, aqui ele é chamado horizontal, por quê? Porque as barras estão deitadas, certo? Esse mesmo gráfico aqui, ele fez, só que em vez de horizontal, ele colocou vertical. Mas observa, aqui ele tinha colocado os dias, né? Nessa parte aqui. E aqui, se você observar, tinha sido aqui as horas. Já aqui foi o inverso, ó. Aqui ele colocou as horas, né? E aqui ele colocou aqui, ó, os dias. Então, vamos ver. No primeiro dia aqui, se você observar, quem mais estudou? Aqui foi a cor, continua a mesma, ó, rosa Maria Silva e o verde João Silva. Observa, no primeiro dia, quem mais estudou, no caso, foi o João. Por quê? Porque ele estudou, ó, mais de 8 horas. Já Maria, ela estudou, ó, também, ó, tá vendo? Ó, observa que o dela aqui, ó, foi 8 e o João passou. No segundo dia, já foi o inverso. A Maria estudou mais. Maria estudou 9 horas e o João, ó, estudou 7 horas e pouco. E assim, ó, o terceiro dia, do mesmo jeito, tá vendo? Ó? Até o 12º dia, né? Quem estudou, observa que eles estudaram, ó, iguais, ó. Observa que tá aqui a pontuação a mesma, tá vendo, ó? 8 horas por dia, quer dizer que tanto Maria como João, né, estudaram a mesma quantidade de horas, tá bom? Então, a primeira coisa que você vai observar em um gráfico é isso. Primeiro, você vai tentar entender o gráfico e depois vai ver se estiver perguntando alguma coisa referente ao gráfico, tá bom? Se eu perguntasse aqui nesse gráfico aqui, né, no gráfico aqui vertical, qual foi, no caso aqui, qual foi o dia, né, que João e Maria estudaram a mesma quantidade de horas? Aí você iria dizer que teria sido no 12º dia, que eles estudaram 8 horas, tá vendo? Observa que foi o único, né, que comparou aqui, comparando aqui, ó, foi a mesma hora, tá vendo? Ó, 8 horas, coincidiu certinho. Observa que os outros todos, ó, quando não é João, é Maria. Observa, ó, nenhum são iguais, tá bom? Se eu perguntasse para vocês qual o título desse gráfico, aí você ia dizer horas de sono por dia dos irmãos Silva, certo? Aí o título seria esse aqui. Gráfico de linha, também conhecido como gráfico de segmento. Sua utilização é comum para apresentar a evolução ou diminuição de algum fenômeno. Um exemplo foi a sua utilização para representar a evolução do número de casos da Covid-19. Aqui nós temos esse gráfico, o título, Horas de Leitura por Dia dos Irmãos Silva. Aqui tem horas de leitura e aqui tem os dias, tá vendo? Então, aquele mesmo gráfico, só que aqui ele colocou em forma de linhas. Observa que a cor rosa é Maria Silva e a cor verde é o João, certo? João Silva. Se você observar, no segundo dia aqui, ó, Maria, ó, ela veio até aqui, ó, passou. E o João, olha só, ele caiu, tá vendo? Ó? Observa que a Maria subiu, né, aumentou, depois ela desceu, depois subiu, tá vendo, ó? Se você observar aqui nesse gráfico, se eu perguntasse para vocês quem foi que estudou 3 horas por dia, aí você vai observar, 3 horas está aqui, ó. Horas de estudo. Quem foi, ó? No caso aqui, foi Maria Silva. Por que Maria Silva? Porque a cor rosa está representando o nome dela, né? Maria Silva. Então, Maria Silva estudou 3 horas por dia, né? Nesse caso aqui, qual foi o dia? No 7º dia, ó. 7º dia, ela estudou 3 horas, tá bom? Então, dá para vocês entenderem o gráfico de linha também, certo? Gráfico de pizza. Esse gráfico recebe esse nome por ser muito similar a uma pizza e ter as suas divisões parecendo os pedaços. Ele também é denominado de gráfico de setores. Aqui nós temos o título, né, que é a situação dos alunos em uma turma, e a legenda, observa que a legenda está por cores. Observa a cor verde, quer dizer aprovados, a rosa, reprovados, azul, aguardando o conselho de classe.
Quando vocês observam aqui esse gráfico, você já dá para você perceber, a cor verde, ela representa a quantidade de aprovados, quer dizer que teve mais alunos aprovados. Reprovados, observa que esse espaço aqui, ó, ele é menor do que o azul, quer dizer que foram poucos alunos que ficaram reprovados. E o terceiro aqui, espaço azul escuro aqui, ele está aguardando o conselho de classe, né? Observa que aqui foi 3, tá bom? Então, esse gráfico de setores aqui, né, que também é chamado gráfico de pizza, também, quando você olha para o gráfico, já dá para você saber que aprovados, né, a quantidade de alunos aprovados foi bem mais do que a quantidade de alunos reprovados, tá bom? Gráfico de área. O gráfico de área é muito utilizado para encontrar tendências nos dados ao longo do tempo. Eles são semelhantes aos gráficos de linhas, mas têm sombreamento abaixo das linhas para mostrar amplitude e tendências. Notas em matemática dos irmãos Silva. Aqui nós temos a nota, né? Aqui no caso, e aqui nós temos aqui a prova, certo? Se você observar aqui nesse gráfico, a cor de Maria é rosa e a João Silva. Observa que a Maria aqui, ó, rosa, e tem um sombreamento aqui, tá vendo? O sombreamento aqui bem rosazinho aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Aqui de Maria e aqui também o de João, certo? Então, esse gráfico aqui é o gráfico, ele é chamado gráfico de área. Quando você observar, assim, observando aqui esse gráfico, você observa que Maria, ó, observa, aqui tá o mesmo de coisa, ó. Aqui é a prova, aqui, né? E aqui a nota. Observa que a Maria, ó, ela tirou, ó, na terceira prova aqui, ela tirou o quê? Ela tirou 10, tá vendo? Ó? Aqui é a nota. Maria tirou 10. Qual foi, no caso, a prova que o João tirou 10, né? Se você observar, a nota que o João tirou 10, ó, foi na prova 8. Observa que na prova 8, ó, o gráfico ele sai daqui, ó, e vem para cá, tá vendo, ó? Então, nesse dia, na prova 8, o João também tirou 10, tá bom? Então, observa qual foi o dia, qual foi a prova que o João tirou nota 4. Observa que o João tirou nota 4, ó. Observa que tá aqui, ó. O João tirou nota 4, né, na primeira prova, tá vendo? Tirou 4 na primeira prova. Então, esse gráfico aqui é chamado gráfico de área, certo? Histograma. O histograma é muito similar ao gráfico de barras e ele mostra a distribuição de dados e a variabilidade de um processo, quer dizer, a dispersão. Ou seja, um histograma é uma espécie de gráfico de barras, como você está vendo aqui, né, que demonstra uma distribuição de frequência. No histograma, a base de cada uma das barras representa uma classe, que é aqui, ó, essa barra representa uma classe, né? E a altura representa a quantidade de frequência absoluta com que o valor de cada classe ocorre. Se você observar aqui, ó, a primeira classe aqui, qual é o valor dela aqui? Se você observar aqui, ó, é 3, né? O valor absoluto. Essa classe aqui, qual é o valor dela aqui? Observa que aqui é 6. A quarta classe, no caso aqui a terceira classe, observa que aqui é, ó, se você observar, 5. E assim sucessivamente, tá vendo? Ó, essa última classe aqui, ó, qual o valor dela aqui? Observa que aqui é 3, o valor absoluto, certo? Que ocorre. Ao mesmo tempo, ele pode ser utilizado como indicador de dispersão de processo. Foi o que a gente viu aqui, a dispersão aqui, entendeu? Vamos ver esse tipo de gráfico. Infógrafos. Ele é um gráfico que tem a predominância de elementos audiovisuais. Vamos ver o que vem ser infógrafo. É um conteúdo explicativo que une informações verbais e visuais, transmitindo dados e conceitos de forma fácil. Isso garante o entendimento do leitor mesmo em temas complexos. Infografia costuma conter textos, ilustrações, gráficos, sons, ícones e outros tipos de mídia em sua produção. Aqui é um exemplo, né, de gráficos infógrafos, tá bom? Eu não vou me aprofundar nesse conteúdo que vocês vão ver mais na frente, tá bom? É só para vocês saberem que os gráficos infógrafos, eles contêm, né, elementos, né, que são audiovisuais, que você está observando aqui, ó, que nós temos alguns ícones aqui, certo? Questão 1.
Com base exclusivamente nos dados apresentados no gráfico quanto à cotação do dólar comercial no último dia útil de cada mês de 2015, responda. Primeira coisa que você vai observar quando você vê um gráfico, você vai tentar analisar ele. Primeiro, vamos observar o que venceu o título. O título está aqui, ó, que é a escalada da moeda americana em 2015, né? Que é a cotação do dólar comercial no último dia útil de cada mês. Aí aqui nós temos os meses, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho e agosto. Observa que o mês de setembro ó, foi do dia 1, 18, 22, 25 e 28, tá vendo? Aqui foi o mês de setembro. A fonte aqui é o CMA. Então, vamos ver, em janeiro foi quanto? 2,689. Vamos ver o mês de junho, 3,425, tá certo? Primeira coisa, você vai analisar o gráfico para depois saber o que está pedindo para você fazer, tá certo? Bom, depois que você analisa o gráfico, agora vamos ver o que cada questão está pedindo. Letra A. Qual foi a cotação do dólar em março de 2015? Então, vamos ver. Março está aqui. Então, a cotação do dólar foi R$ 3,192, né? Então, foi 3,192, certo? O maior valor para a cotação do dólar comercial foi verificado em qual mês? Observa que o maior valor, ó, tá aqui, ó, 4, né, reais 145. Qual foi o mês? O mês de setembro. Aí você coloca setembro. Que o maior valor foi esse aqui. Está no mês de setembro. Qual o menor valor do dólar apresentado no gráfico? O menor valor, você observa que o gráfico é bem simples. Tá vendo como é fácil você analisar pelo gráfico? Então, foi no mês de janeiro. Qual foi o valor? 2,689. Certo? Questão 2. O dono de uma farmácia resolveu colocar à vista do público o gráfico mostrado a seguir, que representa a evolução do total de vendas em reais de certo medicamento ao longo do ano de 2011. Então, primeiro vamos analisar aqui esse gráfico. Aqui nós temos as vendas, né? E aqui nós temos os meses. Aqui o mês de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. A gente olhando aqui para esse gráfico, você observa qual foi o mês que ele mais vendeu. O mês que ele mais vendeu foi o mês de junho. Observa que aqui é o que está mais alto. Qual foi o mês que ele menos vendeu? Menos vendeu, vamos ver aqui pela tabela aqui, ó. O que ele menos vendeu foi esse aqui, ó, que está lá embaixo, foi o mês de agosto, tá bom? Então, estamos só analisando o gráfico. De acordo com o gráfico, os meses em que ocorreram, respectivamente, a maior e a menor vendas absoluta em 2011 foram. Então, ele quer saber a maior e a menor. Então, vamos ver. Analisando o gráfico, a gente viu que a maior venda foi no mês de junho e a menor no mês de agosto. Então, qual vai ser a alternativa? A letra D, né? Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui hoje. Espero que vocês tenham entendido esse conteúdo e até a próxima aula.